Depois que eu cortei o cabelo, eu tive que mudar muita coisa da forma como eu cuido dele. E outras, simplesmente eu parei de fazer. E se você tem o cabelo ondulado ou curto, esse vídeo é pra você. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal No Ritmo da Lari. Eu sou a Lari e hoje eu vou contar pra vocês as mudanças que eu estou vivendo com o meu cabelo curto após 3 meses. Então, vamos lá? E a primeira coisa que eu parei de fazer foi usar creme. Quando eu estava com o cabelo comprido, eu usava creme para finalizar e formar os cachos do meu cabelo. No entanto, depois que eu cortei, a minha realidade mudou. A curvatura do meu cabelo mudou um pouco devido ao corte, então ele ficou mais assim com ondas. Por mais que eu insisti em finalizar ele com creme, ele ficou com as ondas um pouco mais fechadas do que essas. Mas na raiz ele ficava sempre liso, porque a minha raiz é lisa, só que ficou ainda mais do que ficava antes. Então assim, por mais que eu insisti, mas eu assim, senti o meu cabelo muito pesado, não sentia leve, então aquilo tava me gerando incômodo. Eu passava a mão assim, aquela sensação de você pegar no creme, do cabelo tá pesado, de estar sem movimento. Então, por isso que eu parei de usar o creme, não porque usar creme é ruim, mas eu não estava mais conseguindo usar por essa sensação, que eu queria ter mais praticidade com o cabelo curto e eu queria ter mais leveza, no entanto eu não estava conseguindo ter isso, então estava me incomodando muito e por isso que eu parei até o momento de usar o creme. Então possa ser que talvez quando meu cabelo crescer um pouco mais, talvez eu volte a usar creme ou talvez eu consiga me identificar novamente, mas até o momento é algo assim que não faz parte mais da minha rotina. Segunda coisa que eu parei de fazer foi de deixar secar o meu cabelo naturalmente. Porque quando eu estava com o cabelo comprido e eu usava o creme, ou então às vezes até mesmo sem creme, eu sempre costumava deixar ele secar naturalmente. Ali se estivesse com o creme eu ficava no sol, ele secava, depois eu tirava o durinho do creme. Se eu não estava com creme, estava com ele natural, eu sempre ia aí passando a mão ao longo do dia para ele poder abaixar mais o frizz. Mas depois que eu cortei o cabelo foi algo que eu parei de fazer. Talvez você se pergunta, mas Lari, como assim você parou de deixar o cabelo secar naturalmente? Hoje eu não deixo mais ele secar como antes. Lavei, tá molhado e vou deixando secar ao longo do dia. Hoje eu prefiro, como eu disse em outro vídeo anterior que eu publiquei aqui no início, ali nos 2 meses, até uns dias atrás, eu secava no ventilador, preferia, porque daí o meu cabelo não ficava com frizz. Quando eu seco com vento, ele não fica com frizz, ele fica mais assim baixinho, porque se eu deixar ele secar sem nenhum tipo de vento frio, sem nenhum tipo de vento em si, né, ele vai ficar com mais, assim, com mais ondas fechadas, assim, ele fica um pouco mais ondas fechadas, não sei explicar muito bem. Um dia desses eu vou postar um vídeo do meu cabelo simplesmente secar sem vento nenhum para vocês verem o resultado. Mas ele fica um cabelo, assim, mais armado, digamos assim, mais cheio, com mais frizz. E quando eu seco o vento, não. Então, antes eu secar, então até alguns dias atrás eu estava secando com o ventilador mesmo, assim, jogando e passando a mão. E agora, como eu comprei o meu maravilhoso secador, agora eu seco com o secador, porém não no jato quente. Às vezes eu sim uso o jato quente, mas a maioria das vezes no meu dia a dia eu estou usando o jato frio, porque o jato frio ele não agride ali os fios do meu cabelo, ele não vai agredir o meu cabelo, porque é apenas o jato frio. E isso está funcionando para mim super. Porque o meu cabelo ele está ficando mais leve, ele está ficando mais macio, mais moleável. Isso assim está sendo sensacional para mim. Está sendo uma experiência muito positiva. Então isso eu parei de fazer. Terceira coisa que eu parei de fazer foi de deixar o cabelo preso, que era algo que eu fazia muito quando eu estava com o cabelo comprido. Tanto quando eu fazia a finalização, quanto eu não finalizava com creme, eu sempre assim tinha a tendência de prender ele, por conta que ele inchava, que ele armava, que dava muito frizz. E assim, eu sempre vivia mais com o cabelo preso. E hoje a minha realidade mudou. Hoje, de 100%, acho que 90% do meu dia eu passo com o cabelo solto, porque assim, é mais praticidade, ele não me incomoda, ele fica
ele fica mais frequentemente do jeito que eu gosto, por conta, né, que eu seco ali com o jato frio. Então, assim, isso está me ajudando muito em relação à praticidade, em relação à adaptação com o meu cabelo. Está sendo uma coisa muito positiva para mim. Então, eu parei de usar o cabelo tanto preso. Mas mesmo assim, com esse novo visual, com esse novo corte, existem duas coisas que eu ainda continuo fazendo, que é, a primeira delas, usar o meu cabelo naturalmente, que foi algo que eu sempre gostei de fazer. E o meu medo quando eu cortasse o cabelo era ficar dependendo de chapinha, de escova, essas coisas, por eu não me adaptar, e assim, foi algo que foi super positivo pra mim. Então eu continuo usando o meu cabelo naturalmente, é isso que é uma coisa que eu amo, uma coisa que eu gosto muito do formato do meu cabelo. E a segunda coisa que eu também ainda faço é usar a touca de cetim, que assim é algo muito positivo. No momento de dormir ali eu coloco, porque no dia seguinte eu acordo ali com o cabelo, a touca de cetim em si, ela ajuda a não deixar o cabelo com tanto frizz. Então no momento que eu vou sair de moto, vou colocar o capacete, eu sempre estou colocando a touca de cetim. Então assim, isso é algo muito positivo. Mas também é importante ressaltar que não existe cabelo perfeito, certo? Não existe um corte que você vai fazer que o seu cabelo vai ficar do jeito que você quer todos os dias. Não existe um produto milagroso que você vai passar e que vai ficar do jeito que você quer todos os dias. Então assim, isso não existe, certo? Então tem dias que o meu cabelo tá maravilhoso, às vezes fica uma semana assim, mas chega no sábado, ou seja, no domingo, ou chega na segunda-feira, ele vai ter aquele dia que ele vai estar de um jeito que eu não gosto, tanto assim. E isso é normal, todo cabelo vai ter o seu dia, principalmente se tratando de cabelo natural. Então, o que é importante? É importante a gente conhecer o nosso cabelo, é importante a gente entender ele e respeitar que nem sempre, todos os dias, ele vai estar do jeito que a gente gosta. Enfim, o cabelo curto, ele me trouxe praticidade. Tem os lados positivos, tem os lados negativos. Existem coisas que eu parei de fazer e outras novas que eu aderi para minha rotina de cuidados com o meu cabelo. E é isso, pessoal. E está tudo bem. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no canal, não perca nenhuma novidade e até a próxima.